Os altos preços dos alimentos e a conexão que se fez de forma bastante equivocada com o produtor rural e o agronegócio brasileiro ainda estão repercutindo. Mais do que isso, se chocou com a suspensão que o governo trouxe na última semana de algumas linhas de crédito do Plano Safra que são subsidiadas pelo Tesouro Nacional, que depois, imediatamente depois de toda a repercussão que isso teve, veio com uma medida provisória ali pedida e pleiteada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar reverter uma parte desse crédito ainda disponível do Plano Safra 2024-25. Tudo muito confuso, mas tudo com uma repercussão forte entre o setor produtivo, o que mostra que trata-se de um setor bastante organizado e entendendo que não deve assumir certas responsabilidades que não lhes compete. Para nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto e exatamente o que está acontecendo com o Brasil nesse momento, principalmente com o Brasil do produtor rural, a gente recebe o deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, o deputado Osmar Terra, aqui no Notícias Agrícolas nessa tarde de segunda-feira, para nos ajudar nessa análise. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, principalmente para a gente tratar de um tema tão delicado como esse, que é essa carestia que está castigando os brasileiros. E foi imputada ao agronegócio, mas me parece que essa é uma análise bem rasa e bastante equivocada, não? O que nós estamos vivendo, na verdade, é um governo sem rumo, né? O governo Lula, o Lula 3, né, é o pior dos governos do Lula, né? É pior em termos porque ele pegou uma maré favorável nos outros governos, né, e conseguiu ainda algum resultado. Nesse, ele tem que mostrar a competência. Ele está vivendo uma situação difícil no mundo, também tem dificuldades, né, mas aqui no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, nós nunca tivemos um juro tão alto nas últimas décadas, nunca tivemos uma inflação disparando praticamente sem controle. Nunca tivemos uma alta do dólar tão grande como foi agora, né? Tudo isso mostra a insegurança dos investidores, né, em relação ao país, o descrédito, né, do presidente. O presidente tomou uma surra política do jovem deputado, que é o Nicolas, quando o Nicolas tirou a roupa do rei, mostrou que o rei estava nu, né? Olha, essa história do Pix não vão taxar o Pix, nós vamos taxar todo mundo que usa o Pix e que gastar um pouco mais, né? Então, condenando o trabalho informal, o trabalhador informal, a ter que pagar mais imposto, né? Então, é um governo que criou um arcabouço fiscal, acabou com o teto de gastos, que foi uma iniciativa do governo Temer, mantida pelo presidente Bolsonaro, que permitiu com que a arrecadação aumentando do país não se gastasse mais, se fizesse se diminuísse os impostos. O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais reduziu impostos nessas últimas décadas, né? E conseguiu, com isso, fazer o país prosperar, porque ficou mais dinheiro no bolso do empresário, do produtor rural, ficou mais dinheiro no bolso do cidadão, as pessoas compravam mais, estavam vivendo melhor. O preço da mercadoria não é um preço baixo, né, em relação ao que é hoje. E tudo funcionava, o desemprego praticamente acabou no interior do Brasil, não tinha mais desemprego. E foi esse avanço, esse período de prosperidade, eu diria, esse período dourado, inclusive do agronegócio, que permitiu que o país crescesse mesmo com pandemia, mesmo com crise na Europa, né, com guerra na Europa. Então foi um momento muito importante para o país e o governo Lula entrou fazendo exatamente o contrário. Acabou com o teto de gastos, criou um arcabouço fiscal que é para gastar mais, inchou a máquina, dobrou o número de ministérios desnecessariamente, né? O presidente Bolsonaro mostrou que não precisava ter tanto ministério, não precisava se gastar tanto com a máquina, como o governo Lula está fazendo, e conseguiu perder o controle da economia, perdeu o controle da inflação, os juros dispararam, os juros mais altos do mundo hoje. O dólar subiu, porque o dólar é reflexo da falta de confiança, né, no governante, né, no governo, na política do governo. O dólar disparou, então tudo ficou mais caro, né? Veio a tal da carestia agora.
E o agricultor que produzia lá com X, agora é gasto o dobro para produzir, né? O custo da produção dobrou, e o agricultor está sendo acusado de aumentar o preço das mercadorias do supermercado. O agricultor não tem culpa nenhuma, quem tem culpa é o governo Lula, que as coisas estão ficando caras. Porque se ele for reduzir mais o preço, se ele reduzir o preço que ele está cobrando hoje, ele não consegue mais, ele tem que fechar o empreendimento dele, ele tem que fechar o agro dele, né, o agronegócio dele. Então, nós estamos vivendo um momento muito esquisito, né, estranho, de um governo que não, desde o início não tinha proposta, foi repetindo velhas fórmulas na questão social, com nomes antigos e com políticas antigas que não resolvem, não libertam os mais pobres, né, da pobreza, pelo contrário, os mantém na pobreza sem uma saída adequada. Então, é um governo fraco, um governo sem rumo, um governo que não diz a que veio e que ainda tenta botar a culpa no agricultor das suas dificuldades, né? Da carestia generalizada e que não vai se reduzir tão cedo, né? Então, e o povo está sofrendo muito com isso. Se a gente olha de forma é, lúcida e talvez até pragmática para esse momento, como é que o senhor avalia ou soluções que poderiam estar na mesa do governo, de forma que ele não intervisse, né, ou não criasse esses mecanismos de intervenção, que o governo insiste em dar outro nome, para tentar baixar o preço dos alimentos, mas promover, de fato, um controle efetivo da inflação. Principalmente olhar para o cenário de gastos do governo, para o desequilíbrio fiscal que o Brasil vive agora. Esta é a nossa maior preocupação nesse momento, e isso se resolvendo, nós poderíamos resolver uma série de outros fatores? Olha, o que o governo está faltando para o governo é uma proposta, né? O governo Bolsonaro tinha uma proposta, né? A economia liberal, né? O Paulo Guedes deu uma aula de como o modelo liberal econômico funciona, né? E dá resultado. Tinha ministros comprometidos com o desenvolvimento, com a prosperidade, o caso da Tereza Cristina na área da agricultura, que abriu o mundo para os produtos brasileiros, né? Aumentou, duplicou, triplicou a demanda mundial, né, pelos produtos brasileiros, abriu as portas para comprarem os produtos brasileiros, do agro, inclusive. O aumento do consumo, né, gerado pela melhoria da condição de vida da população, pelo pleno emprego que teve, né, naquele período. Nós tivemos praticamente um período de pleno emprego, permitiu com que houvesse um crescimento todo da economia do comércio, da indústria, da área de serviços. Então, o Brasil, o Paulo Guedes, apoiado fortemente pelo presidente Bolsonaro, mostrou que um outro mundo é possível. Mostrou que, tendo um plano, tendo uma política, trabalhando com o mundo real, né? Não com os discursos, com as narrativas, é possível se criar um Brasil melhor. E criou esse Brasil melhor. Agora o Lula não tem essa proposta. O Lula tem o socialismo não funciona, não funcionou, ele não pode estatizar tudo, ele tenta fazer um meio termo e um meio termo que piora tudo, né? Em vez de melhorar. Então, o que está faltando agora é uma dose de Paulo Guedes, né? De Tereza Cristina, dos ministros que levaram o Brasil para um outro patamar, graças ao comando do presidente Bolsonaro, né? Então, eu acho que é isso que está faltando, né? Está faltando mais Bolsonaro, mais Paulo Guedes, mais Tereza Cristina, né? E menos Haddad, menos Lula, menos um ministério monstruoso, enorme, gigantesco e inútil, que não consegue resolver nenhum problema. Deputado, se a gente considerar também tudo que foi sendo feito e considerar que, por exemplo, nós tivemos o presidente, o último presidente antes de Galípolo do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, também tendo sido bastante
premiado, enfim, entre banqueiros centrais durante a pandemia, toda a sua gestão financeira do Brasil e uma crítica dura de Lula por diversas vezes em relação à elevação dos juros no Brasil, a elevação dos juros, queria o Lula baixar na canetada essa taxa básica de juros, vimos que não foi possível, mudamos a presidência do Banco Central, como estava previsto, Gabriel Galípolo assumiu e ainda assim continua subindo, a Selic deve ter uma nova alta agora em março, e esse é mais um agravante de todo esse cenário que o senhor está nos descrevendo. Isso, o Banco Central lida com as consequências da má gestão econômica, né? Exato. Quando a economia não funciona e a inflação dispara, ele tem que sair correndo atrás para tentar diminuir o dano, né? Ele trabalha com diminuição de danos, na verdade, né? Para tentar controlar o preço do dólar, o que aconteceu e que o Galípolo está fazendo agora, aconteceu com o Roberto Campos, é tentar fazer isso, é tentar fazer uma redução de danos. Porque se ele não fizer isso, a explosão da economia, a destruição da economia vai ser muito maior, né? Nós vamos ter a hiperinflação, vamos ter uma situação insustentável como tivemos no passado aqui no Brasil, né? Quando subia o sujeito ganhava o salário no final do mês, no início do mês, no final do mês o salário já valia metade, ele já podia comprar metade do que ele comprava no início do mês. Então, a inflação é destruidora de salários, né? Ela arrebenta com o pobre, ela arrebenta com a população que mais necessita, né? Que trabalha e que precisa trabalhar para comer, para ter bens básicos, né? De dignidade para a sobrevivência, né? Então, o que está acontecendo é que o Banco Central é o redutor de danos, né? E não tem como fazer uma política diferente da do Roberto Campos. Roberto Campos foi um presidente fantástico do Banco Central, da equipe do Paulo Guedes, ficou lá com mandato no Banco Central, o Lula não pôde demiti-lo. A cabeça do Lula é uma cabeça primária, uma cabeça sem nenhum vislumbre do que é a economia, ou ele faz de propósito isso, né? Tentando botar a culpa em alguém do desmando na economia. Mas ele achar que o presidente do Banco Central é que controla o juro, né? O juro é controlado e é aumentado pela falta de controle do restante todo da economia, né? Então é isso que leva ao aumento de juros. E vai continuar, não tem como reduzir. Se o Galípolo fizer o contrário, começar a querer ele determinar como é que vai ser o juro e reduzir o juro, ele quebra o país muito mais rápido, né? O país a economia tem regras, tem leis, é uma força da natureza, né? Que nem a lei da gravidade. Se tu jogar uma pedra para cima, ela vai cair, né? Então, a mesma coisa acontece. Se tu não tomar determinadas medidas na economia, as coisas vão de mal a pior, né? Pioram mais do que estão. Então, o Galípolo está repetindo o que o Roberto Campos fez. Não tem como não fazer isso, né? Isso foi o que o Exato. Paulo Guedes mostrou quando ele foi o grande ministro que nós tivemos, né? Com todo o apoio do presidente Bolsonaro, ele mostrou que a economia brasileira pode ser pujante, nós podemos ter um grande período, um ciclo de prosperidade, né? Vivemos o melhor momento ali principalmente nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, né? E que o Lula tá fazendo um grande esforço para destruir esse avanço que nós tivemos. E é interessante observar, né, deputado, que isso dificilmente vai ser reconhecido pelo presidente Lula, né, que Galípolo está dando sequência aos trabalhos de Roberto Campos Neto para o seu sabor, porque ele tinha certeza, e nós já vimos isso enquanto foi diretor do Banco Central, o Galípolo já mostrava que ia ser um presidente bastante técnico, tal qual foi Roberto Campos Neto, e que não ia resolver as coisas na canetada. E isso é tão importante de ser sinalizado que o próprio ministro Fávaro, por exemplo, já falou que está sendo difícil e dura a construção do próximo Plano Safra, por exemplo, porque sabe que vai ter que encarar taxa básica de juros mais alta para definir ali, junto das suas autoridades, as taxas de juros do próximo Plano Safra, né, deputado? Eu acho até que o ministro Fávaro é bem intencionado, não faço crítica pessoal a ele, né? Mas Sim, a economia leva ele a um beco sem saída também. Como é que vai se adiar o Plano Safra, né? Como é que exato. vai se plantar no Brasil?
O Plano Safra faz com que todos os grandes, pequenos e médios agricultores possam plantar numa escala que permite o Brasil ser o grande exportador, o maior exportador de soja do mundo, de algodão, de carne de frango, né? Tá aumentando muito a carne suína, a carne bovina. Né? O Brasil é um café, agora o café está com numa crise também, em função desses desmandos todos, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito, assim, é o resultado da falta de perspectiva. O PT no governo não dá perspectiva nenhuma mais para o país. Não tem o que dizer mais para o país. Isso é que está acontecendo, né? E é isso que nós temos que fazer com que termine. Eu acho que o Lula tem que, se ele não conseguir resolver, se ele realmente está incapacitado de entender o que está acontecendo, ele tem que pedir o boné e se aposentar e sair, né? Acho que nós temos que fazer isso acontecer, se for o caso, né? Mas dentro da democracia, dentro das regras constitucionais, mas não dá para deixar um país na mão de uma pessoa que só tem narrativa, é só conversa, e ataca um, e ataca outro, e tenta botar a culpa num, tenta botar a culpa no outro. Ele tem que entender que o país precisa ter são 4 anos que um presidente tem, ele tem que fazer o país sair voando desde o primeiro ano. Ele tá enterrando o país desde o primeiro ano. Esse é que é o problema. Deputado, como é que o senhor avaliou essa suspensão das linhas de crédito, que são de crédito rural, que são subsidiadas ali pelo Tesouro Nacional? E como é que o senhor orienta o produtor que está vivendo esse momento, diante disso tudo que o senhor já nos descreveu e desses cenários de incerteza, dessas decisões que têm essas validades quase que imediatas e que deixam os produtores ainda mais assistidos? O senhor é do estado do Rio Grande do Sul, o senhor está vendo os seus produtores desassistidos, né? Está vendo e está lutando por eles naturalmente, mas eu digo, deve ser ainda mais doloroso olhar para o seu estado e ver que os seus agricultores estão aí lutando para se reconstruir. Né? Como é que o senhor orienta os produtores que estão nos ouvindo nesse momento, diante de tudo que está acontecendo e dessa última decisão, por exemplo? Eu acho que os agricultores têm que pressionar. É um absurdo nós não termos plano safra, né? Nós não temos recurso para o plano safra. É um absurdo isso, né? Um governo que tem 40 ministros, né? Contra 22 do governo Bolsonaro, né? É um governo para, teoricamente, Desculpe. né, para estar funcionando mais, né, para dando mais respostas para a população. Está dando muito menos respostas para a população. Então, é uma situação, o agricultor tem que pressionar. Na verdade, o governo tem que subsidiar juro para a agricultura, né? O juro está muito alto, tudo bem, se ele subsidiar, ainda vai ser alto, mas tem que ter um tratamento diferenciado. O governo tem. Agora, se o governo fizer isso, ele não tem mais dinheiro, ele já está com o cofre. Nunca foi tão grande a arrecadação, nunca se criou tanto imposto, nunca se botou um imposto tão alto, né, para toda a nação, para todo mundo que trabalha, que produz, já não está compensando mais o lucro das empresas para cobrir o imposto, os impostos pesados que o governo cria. Então, o que tem que fazer é forçar o governo a mudar de política econômica. E também forçar o governo a curto prazo, que o agricultor precisa plantar agora, né? Ele precisa forçar o governo a dar um recurso mais subsidiado, economiza em outra área, né? Arruma dinheiro em outra área, corta esses ministérios, economiza em gastos desnecessários, com políticas desnecessárias, ou políticas que podem esperar, né? E garante a produção, garante a comida na mesa, garante o agricultor vivo, né? Podendo sobreviver do seu trabalho. Deputado, na última semana, quando essa situação toda do crédito aconteceu, começou-se a se estudar, inclusive, novas manifestações de agricultores para justamente cobrar do governo essas medidas mais assertivas, essas mudanças necessárias, caso elas se apresentem, enfim, para justamente expor as necessidades do produtor. O senhor, inclusive, apoia essas iniciativas, né? Se tivermos que fazer essas Não, manifestações, pois não, por favor. sim, teve no Rio Grande do Sul, tiveram manifestações em todo o estado, né, na semana Sim. passada, dos agricultores, principalmente dos pequenos e médios agricultores, sofrem mais, né, tem menos gordura, né, para suportar esses desmandos da economia, né?
Então eles estão sofrendo mais e estão levando a culpa ainda, né, da questão do preço da mercadoria, do preço da comida, né? Então é que a culpa é do governo, é bom deixar bem claro, o governo Lula é responsável pelo aumento dos produtos na prateleira do supermercado, né? Então, esses agricultores nós temos que dar apoio para eles, nós temos que fazer uma manifestação maior agora, dia 16 de março, temos que ir para a rua, né, e aí eu convoco todo mundo aí para a rua, né, para protestar, para pedir anistia, para pedir, com a pauta política, né, menos interferência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, na política, né, no Congresso, né, o Supremo não pode legislar, ele não foi. Ninguém pediu para ele isso, né? Então nós temos que ter são, essa disposição da população agora no dia 16 para mostrar a sua indignação com a situação toda que está vivendo, né? Certo. Então, eu não sei se cortou a ligação aí, Não, acho que mas entrou uma ligação aqui, não, mas a né? gente a gente conseguiu receber sua mensagem, deputado. Tá, então eu acho que, o dia 16 de março é um dia muito importante. Todo mundo nas capitais procurar ver onde é que vai ser feita a manifestação. O pessoal do Rio de Janeiro concentrar. Rio de Janeiro vai ser o ponto maior de concentração. O presidente Bolsonaro vai estar lá na manifestação do Rio. Mas todas as capitais terão manifestações, né, para dizer para o Lula que não dá mais para continuar desse jeito. Ou ele muda radicalmente a política econômica ou ele sai, né? Não tem mais como continuar com isso. Tem que pacificar o país, tem que fazer anistia, tem que ter voto que as pessoas possam confiar, ver que o seu voto tá lá dentro da urna, né? Então, não pode ser o voto eletrônico sozinho, não dá essa garantia, né? Então, nós temos que ter uma mudança grande aí na política geral aí, né? Exatamente. Deputado, eu quero muito lhe agradecer pela companhia. O senhor tem espaço aberto aqui no Notícias Agrícolas, é muito importante que tenha alguém sempre falando, né, com os produtores, diretamente aos produtores, sobre o que tem sido feito por eles e olhando da sua perspectiva. Então, quero muito lhe agradecer por trazer essa mensagem aos nossos agricultores e principalmente por trazer essa análise desse atual momento e deixar bastante claro que não dá para a gente usar, né, deputado, desculpas do passado para entendermos o que está acontecendo no presente, muito menos para a gente projetar os problemas do futuro. Então, né, essa sua lucidez é muito importante, a sua análise, a sua experiência são muito bem-vindas aqui na nossa programação para que a gente possa levar essa perspectiva ao nosso produtor rural. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Eu é que agradeço e acho que está na hora de uma mudança grande no Brasil, está na hora de passar limpo muita coisa que foi feita é, errada, inclusive na área da saúde, em outras áreas. Então, nós temos que trazer de volta esse Brasil que nós desejamos, um Brasil de prosperidade, onde o cidadão possa crescer, possa ter a sua renda, possa ter qualidade de vida para si, para os seus filhos, para ter uma educação decente, uma saúde que está em frangalhos também, que tem que ter uma saúde melhor. Acho que é muita coisa aí que precisa mudar e está na hora. Vamos, dia 16 também, colocar isso na rua, na pauta, para pressionar o governo e fazer o governo ou muda de rumo ou sai. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Ótima semana. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, fica então o recado do deputado Osmar Terra falando sobre essa manifestação que está prevista para algumas cidades no dia 16. É uma manifestação que busca, inclusive, tirar das costas do produtor essa culpabilização por conta do preço dos alimentos. Vai muito além disso, né? É muito maior do que isso. Então é preciso que essa entrevista do deputado Osmar Terra, ela sirva como uma espécie de reflexão, para a gente começar, inclusive, a semana entendendo por que precisamos olhar efetivamente, na prática, parar com esse blá blá blá, né? Toda essa narrativa, como o deputado falou, como é que a gente tem um governo sem proposta, só com retórica? Isso é insustentável. Então a gente tem que continuar monitorando tudo isso. A gente vai concluindo por aqui esse nosso boletim, mas na sequência, Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer informações
fresquinhas sobre o mercado da soja, que está fechando e vai fechando em campo negativo. A soja começou o dia de lado, mas vai terminar a sessão dessa segunda-feira com mais de 11 pontos de baixa nos principais contratos. Então continue nos acompanhando por aqui, porque já já tem Enio Fernandes e mais informações do mercado da soja para você aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta já.